Adorar, pra usar com coragem e valor, pois a minha peleja é dura contra as doses do vil tentador. É andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia eu essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Como guardastes a palavra na minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar em tua presença. Obrigado, Senhor, por nos guardar, nos proteger de todo o mal. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, para te adorarmos. Pai, que este culto, Senhor, venha ser um culto abençoado, que nós possamos, Senhor, entregar nossa verdadeira adoração a Ti, Pai. Quero me entregar, sem se preocupar com o que possa acontecer, sem ser egoísta e só pensar em receber, ser um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Quero te adorar e dizer pro mundo que tu és o meu tesouro, que és para mim bem mais que a prata, bem mais que o ouro. O valor quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças e vitória, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Neste versículo, que para nós chegarmos aos céus, exige uma perseverança da nossa parte. A igreja não pode retroceder. A igreja não pode voltar para trás ou olhar para trás. Mas o nosso foco tem que estar sempre em Cristo. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Há uma cidade nos céus nos aguardando, e aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus Cristo regressará e arrebatará a sua igreja, mas uma coisa é certa: este momento vai chegar, este dia vai acontecer. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando
agarrados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que em nós atua. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós temos como medir o tamanho, a altura, a profundidade do amor do nosso Deus? Que amor maravilhoso, hein? Ele não tem como ser catalogado na questão de altura, quantidade, profundidade, comprimento, porque Deus, ele não tem amor. Ele é a expressão de amor sobre nossas vidas, e esse amor ele expressou de uma forma maravilhosa sobre as nossas vidas lá na cruz. Lá na cruz foi a maior declaração de amor que alguém poderia Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz promessa entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre até a união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Mas dizem somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito ao poder e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te já seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Repita comigo o versículo 10, a parte B. Em verdade vos digo, e nem em Israel encontrei tanta fé. Amém? Podeis aceitar. Aleluia. Novamente eu quero dizer para os irmãos que não fiquem transitando no meio do culto, para não tirar a minha atenção. Irmãos, nessa palavra nós podemos ver que Jesus, por onde passa, ele faz milagres, né? Por onde ele passava e passa, ele faz milagre, continua fazendo milagre. Vemos também que Jesus visitou a casa de Pedro. E quando ele visitou a casa de Pedro, ele deparou com a sogra de Pedro, enferma, com bastante febre. E sabemos que Jesus, por ser grandioso, por ser misericordioso, ele se importou com a febre da sogra de Pedro. Mas é só uma febre? Sim, queridos.
Jesus, por onde ele passa, ele pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor no corpo, qualquer coisa para ele é muito importante. É importante o milagre de Deus chegar na minha vida e na sua vida. Mas por que, pastora? É importante. É importante, meu querido, chegar o milagre na sua e na minha vida para que o nome do Senhor venha ser glorificado na nossa vida e aqui nessa terra. E Jesus, passando ali, entrou na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro enfermo, e ali ele diz: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, então levantou-se e serviu-os. Logo em seguida, a sogra de Pedro não quis ficar mais na cama, ela simplesmente levantou e foi servir Jesus. O servir Jesus, porque Jesus estava na casa. Jesus estava na casa e ela tinha em seu coração uma grande gratidão por ser curada, por apenas uma febre. Imagine, irmãos, o que o Senhor não pode fazer por mim e por você. Imagine o que o Senhor não pode fazer na sua casa, na sua saúde, na sua vida financeira. Mas vamos mais. Jesus também expulsa demônios. E os demônios ficam atormentados. Por onde Jesus passa, ele vem fazendo grandes prodígios e milagres. Os demônios se alvoroçam e falam: por que vem nos perturbar antes do tempo, mestre? Mas Jesus continuou, expulsou aqueles demônios, e aqueles demônios nós sabemos que foi para a manada de porcos. E também, meus irmãos, Jesus acalma a tempestade. Jesus estava no barco com seus discípulos. Assim que passou para o outro lado, ele entrou dentro daquele barco e foi dormir. Mas como assim? Jesus foi dormir? E aí o mar bravio veio atormentando os discípulos daquele barco. O mar estava bravio e eles se desesperavam. E Jesus, não veio que perecemos? Mas Jesus estava lá. Não poderiam, eles mesmos, com autoridade, com fé em seu coração, estender a mão e com fé determinar que aquele mar bravio, aquela tempestade fosse acalmar. E Jesus mesmo assim se levantou daquele barco e aquela calmaria se fez presente. Aleluia! E Jesus repreendeu aquele povo, repreendeu os seus discípulos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que eu quero trazer hoje para vocês, irmãos, é sobre fé. Muitas das vezes o Senhor tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida, mas vai passando dias e anos e meses e nada acontece. Mas é por culpa de Jesus? Não. É porque nós não temos fé suficiente de que o milagre aconteça na minha e na sua vida. Hoje, essa semana, eu tive uma semana muito turbulenta, eu tive insônia, não dormi. Eu diariamente estou entrando na menopausa, porque não tem outra explicação. E eu passei noites em claro. Preocupação, não era ansiedade, não, Jesus, não tenho isso. Porque eu tenho um pouco que chama doença, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso. Não, irmão, está amarrado, quem tem isso é um cão. Você não tem, não. Você nasceu nu, você nasceu sem nada, você nasceu saudável. Então você não pode falar que você tem isso, tem